Oi, turma, boa tarde. Dando continuidade aos nossos vídeos, onde nós estamos falando sobre as reações do cloro e o nitrogênio amoniacal, agora nós vamos falar das implicações dessa reação na operação de estações de tratamento de esgotos sanitários. Então, lembrando, nós produzimos um total de 3 vídeos. No primeiro vídeo, nós falamos um pouco da teoria da reação do cloro e amônia. No segundo vídeo, falamos das implicações desta reação na operação de estações de tratamento de águas de abastecimento. E agora nós vamos devotar esse vídeo, nós vamos falar sobre as implicações dessa reação na operação de estações de tratamento de águas residuárias. Então, lembrando, toda vez que o cloro encontra amônia, reage com amônia, ele pode ter duas linhas distintas de ação dependendo das concentrações relativas de cloro e de amônia que nós temos na fase líquida. Nós podemos possibilitar a formação das cloraminas, é um passo, uma etapa, ou como também nós podemos possibilitar a oxidação do nitrogênio amoniacal até N2. Então, dependendo das concentrações que nós temos relativas de cloro e de amônia, nós podemos ter dois caminhos distintos dessa reação do cloro com nitrogênio amoniacal. Podemos possibilitar a formação das cloraminas, como podemos, por sua vez, possibilitar a oxidação do nitrogênio amoniacal até N2. Lembrando o que nós vimos no nosso primeiro vídeo, na nossa teoria, o que é que nós temos em linhas gerais? Quando eu tenho nitrogênio amoniacal em presença do cloro, o nitrogênio amoniacal reage com o cloro, possibilitando a formação de uma primeira espécie. Essa primeira espécie nós chamamos de monocloramina. O que é, na verdade, a monocloramina? Eu estou deslocando dois hidrogênios da molécula do nitrogênio amoniacal, do íon amônio, e estou possibilitando a introdução de uma molécula de cloreto, do Cl-, nesta molécula. Ou seja, eu estou possibilitando a formação de uma espécie chamada monocloramina. Da forma como essa reação está escrita, vocês conseguem observar que existe uma relação molar 1 para 1. Eu preciso de 1 mol de nitrogênio amoniacal, de tal forma que me possibilite a reação com o cloro na forma de cloro livre. 1 mol de nitrogênio amoniacal reage com 1 mol de cloro livre, possibilitando a formação da monocloramina. Nós mostramos no nosso primeiro vídeo, na primeira parte, que se de fato esta relação for estabelecida, essa relação estequiométrica de 1 para 1, em termos mássicos, isso corresponde à necessidade de aproximadamente 5 gramas de cloro para que possa reagir com 1 grama de nitrogênio amoniacal. Ou seja, a relação é de aproximadamente 5 para 1. Ou seja, 5 gramas de cloro para 1 grama de nitrogênio amoniacal. Isso estabelece, na verdade, esta condição aqui. Ou seja, se porventura eu tiver em torno de 5 gramas de cloro para 1 grama de nitrogênio amoniacal, eu vou estar trabalhando dentro desta zona A, e que significa a amônia reagindo com o cloro vai me possibilitar a formação da monocloramina. Então, na verdade, esse é um limite superior, logicamente, do ponto de vista teórico apenas, e me considera até mais ou menos uma proporção de 5 para 1, eu tenho a prevalecência desta equação química possibilitando a formação da monocloramina. Nós vimos que, na verdade, a reação não termina aqui. Se eu aumentar a relação cloro-nitrogênio, se eu aumentar acima de 5, o que vai acontecer? Eu vou possibilitar a reação da monocloramina com o cloro livre, formando uma segunda espécie que é a dicloramina, e posteriormente a dicloramina vai reagir com o cloro livre, formando a tricloramina. Então, qual que é a consequência quando eu trabalho com relações mássicas cloro-amônia superior a 5? Eu tenho a destruição da monocloramina, porque ela vai possibilitar a formação da dicloramina, e por sua vez a dicloramina ela vai ser parcialmente destruída porque vai dar origem à tricloramina. Então o que vai acontecer? O cloro residual total, a sua concentração na fase líquida vai cair com o aumento da relação cloro-amônia. Ou seja, eu tenho, numa primeira etapa, a prevalecência da formação da monocloramina, a zona A, depois aumentando a relação cloro-amônia, eu vou ter a destruição da monocloramina, surgimento da dicloramina, destruição da dicloramina e formação da tricloramina, então eu vou ter a zona B, onde eu vou ter a destruição do cloro residual combinado. E isso vai terminar até um certo ponto, aonde passa a acontecer uma outra reação
de maior significância. Quando eu aumento mais a relação cloro-amônio, quando essa relação aumenta, podem acontecer duas reações em paralelo. O nitrogênio amoniacal pode reagir com o cloro livre, sendo oxidado a nitrogênio gasoso, e o nitrogênio amoniacal também pode ser oxidado pelo cloro residual livre, sendo oxidado a íons nitrato. A reação que é preponderante é esta primeira. Se eu admitir que esta primeira é a preponderante, e de fato 90%, 90%, 95% do nitrogênio amoniacal ele vai acabar sendo oxidado a N2, dando preferência a N2 do que íons nitrato, se eu admitir esta reação como preferencial, estequiometricamente, o que é que eu tenho? Eu vou ter 2 moles de nitrogênio amoniacal, e esses 2 moles vão consumir 3 moles de cloro residual livre. Se eu colocar em base mássica, isso vai estabelecer uma relação mássica em torno de 7,6 gramas de cloro, necessários para a oxidação de 1 grama de nitrogênio amoniacal. E aí dá origem a este ponto que nós estamos vendo aqui. Quando essa demanda for satisfeita exatamente neste ponto, teoricamente significa o quê? Que o nitrogênio amoniacal ele foi totalmente oxidado a N2. Se eu trabalhar com relações cloro-amônia superiores a 7,6, base mássica, a partir daí eu não vou ter mais o cloro residual combinado, teria apenas o cloro na forma de cloro residual livre. Isso foi o que nós discutimos no nosso vídeo parte 1. Por que eu estou explicando de novo, colocando de novo essas reações principais, para que a gente possa entender o que acontece agora no tratamento de águas residuárias. Então, de forma que a gente consiga explicar melhor o que acontece. Lembrando, a somatória de ácido hipocloroso e o hipoclorito é o que nós chamamos de cloro residual livre. E a somatória de monocloramina e de cloramina é o que nós chamamos de cloro residual combinado. A soma dessas duas espécies, cloro residual livre mais o cloro residual combinado, nós chamamos de cloro residual total. Perfeitamente. Então, aonde entramos agora nas reações cloro-amônio e a sua importância, a sua relevância no tratamento de águas residuárias? Bom, o aspecto mais relevante está na necessidade de nós desinfetarmos o efluente tratado. Hoje em dia, já é uma realidade em muitos estados do Brasil, os órgãos ambientais têm exigido uma etapa de desinfecção após o tratamento biológico. Ou seja, por exemplo, no estado de São Paulo, a CETESB exige que as estações de tratamento de águas residuárias sejam dotadas de uma etapa de desinfecção. Então, é uma necessidade. A desinfecção dos esgotos sanitários ela é de grande relevância, de tal forma que a gente consiga produzir um efluente com uma qualidade microbiológica a melhor possível e, naturalmente, minimizando os impactos do seu lançamento do efluente tratado no corpo receptor. A desinfecção é uma necessidade, é de grande relevância no tratamento de águas residuárias, ainda que existam uma série de dúvidas com relação à desinfecção de efluentes tratados, ela é uma necessidade, ela é importante e muitas vezes ela é efetuada por meio da utilização do cloro como agente desinfetante. O que acontece nas nossas águas residuárias? Característica principal, elas têm nitrogênio. Ou seja, se você pegar as características típicas do esgoto bruto, ela apresenta concentrações de nitrogênio que podem variar em torno de 40 a 80 miligramas por litro. E esse nitrogênio, normalmente, ele está na forma de nitrogênio orgânico e na forma de nitrogênio amoniacal. E a sua soma é o que nós chamamos de nitrogênio quídeo total. Então, o esgoto bruto, ele apresenta concentrações de nitrogênio orgânico, apresenta concentrações de nitrogênio amoniacal, e ao longo do meu processo de tratamento, o nitrogênio vai sofrer uma série de transformações. Se eu tiver, por exemplo, um processo biológico aeróbio, eu posso possibilitar a nitrificação do meu efluente. Parte desse efluente pode ser nitrificado, eu posso oxidar o nitrogênio orgânico a amoniacal e, posteriormente, o nitrogênio amoniacal a nitrato. Mas a tendência é que, por mais que eu tenha um efluente nitrificado, por melhor que seja a nitrificação, é sempre provável que eu encontre concentrações de nitrogênio amoniacal no efluente tratado. Então, processos que me possibilitem uma excelente nitrificação do efluente, por exemplo, processos do tipo lodos ativados, trabalhando com altos valores de idade do lodo, na modalidade aeração prolongada, processos MBBR que me possibilitem uma excelente nitrificação, ainda assim poderão apresentar concentrações de nitrogênio amoniacal no efluente tratado. Pode ser pequeno ou pode ser maior, depende do grau de nitrificação que o processo de tratamento permita. Então, por exemplo, para ilustrar o que eu estou dizendo, eu vou colocar aqui para vocês uns gráficos, umas figuras,
que mostram, isso aqui é uma estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgotos de Franca, operado pela Sabesp. Então nós temos aqui as características típicas do esgoto bruto afluente a ET. Nós temos concentrações de nitrogênio quidal, nitrogênio orgânico, nitrogênio amoniacal. Lembrando que a somatória do nitrogênio orgânico e nitrogênio amoniacal é justamente a concentração do nitrogênio quidal. O NKT é a somatória dessas duas espécies. Então, o que acontece? O esgoto sanitário é rico em nitrogênio. E essas concentrações variam ao longo do tempo, podem atingir valores desde 40 até 80 miligramas por litro, dependendo das condições de operação do sistema de coleta e afastamento de esgotos sanitários, contribuições parasitárias, contribuição de águas pluviais, função das características meteorológicas, hidrometeorológicas. Mas as concentrações, é natural que as concentrações, que nós tenhamos concentrações de nitrogênio no esgoto bruto. Uma ET, por exemplo, do tipo lodos ativados, dependendo das suas condições de operação, ela pode possibilitar um certo grau de nitrificação do meio efluente. Agora eu vou apresentar aqui as concentrações do meu efluente tratado. Observe, é uma ET, a ET Franca, é uma ET operada na modalidade lodos ativados. Foi projetada como lodos ativados, opera com unidade do lodo de 8 a 12 dias, modalidade convencional. Ela possibilita um certo grau de nitrificação. Observe que aparece ao longo do tempo algumas concentrações de nitrato no efluente. E existe uma redução das concentrações de nitrogênio amoniacal. As concentrações elas tendem a se reduzir, mas em alguns momentos elas se tornam um pouco mais altas. Bom, tudo isso para dizer o seguinte: os nossos efluentes podem apresentar, efluente tratado, poderão apresentar concentrações de nitrogênio amoniacal. Bom, eu posso ter como um primeiro conceito, fazer o seguinte: bom, se eu tenho nitrogênio amoniacal no meu efluente tratado, posso fazer a sua remoção por meio de uma reação ao breakpoint? Em tese, na teoria, poderia, mas eu vou mostrar para vocês que isso é inviável. Então, por exemplo, digamos que eu queira a oxidação do nitrogênio amoniacal. Se eu quiser a oxidação do nitrogênio amoniacal mediante a reação com o cloro, eu vou ter que trabalhar em que condição? Vou ter que trabalhar no breakpoint. Para trabalhar no breakpoint significa o quê? Eu vou ter que trabalhar nesta região. Trabalhar nesta região significa atender uma demanda mínima teórica no qual 7,6 gramas de cloro são necessárias para a oxidação de 1 grama de nitrogênio amoniacal. Por que isso, na verdade, torna-se difícil? Na teoria, eu preciso de 7,6 gramas de cloro para cada grama de nitrogênio amoniacal. Mas na prática, uma vez que existem outras reações, outros compostos que competem com reações de oxidação pelo cloro, na prática a demanda é um pouco maior. Ela pode atingir de 10 a 12 miligramas de cloro para cada 1 miligrama de nitrogênio amoniacal. Então, observe o seguinte: vamos pegar um efluente, por exemplo, muito bem nitrificado. Admitamos que uma estação de tratamento de águas residuárias, uma ET, tem uma concentração típica de nitrogênio NKT no efluente bruto em torno de 60 miligramas por litro. Vamos admitir que eu consigo uma excelente nitrificação, uma concentração, por exemplo, no efluente tratado, nitrogênio amoniacal, da ordem de 5 miligramas por litro. Aqui cabe uma correção, aqui é 5 miligramas de nitrogênio amoniacal no efluente tratado. Se a gente admitir uma concentração de 5 miligramas por litro no efluente tratado, e se a gente admitir uma relação de 10 a 12 miligramas de cloro para cada miligrama de nitrogênio amoniacal, nós vamos ter uma demanda de cloro em torno de 50 a 60 miligramas de cloro por litro. Puxa, isso é muito elevado. Então, me indica o seguinte: a remoção de nitrogênio amoniacal por meio da cloração ao breakpoint não é razoável. Por quê? Porque eu tenho, mesmo para baixas concentrações de nitrogênio amoniacal, eu vou ter uma altíssima demanda do cloro. Vou ter uma alta demanda. Então não é razoável. Não é uma forma interessante, não é uma forma factível de você remover nitrogênio amoniacal de efluentes tratados mediante cloração ao breakpoint. Não é razoável. Não é razoável. E isso, por que não é razoável? Porque, lembrando, mesmo que eu tenha uma ET que me atinja um altíssimo grau de nitrificação, as minhas concentrações de nitrogênio amoniacal, a minha demanda ainda vai ser elevada. Então, não é uma alternativa satisfatória. Por outro lado, eu posso utilizar o fato das reações do cloro e da amônia possibilitarem a formação das cloraminas e trabalhar na desinfecção.
trabalhar como agente desinfetante. E nós vamos ver que, inclusive, quando eu faço a desinfecção de efluentes tratados e que contenham concentrações típicas de nitrogênio amoniacal no efluente final, tipicamente esta desinfecção ela é efetuada na forma de cloraminação, ou seja, por meio das cloraminas. No caso, uma somatória de monocloramina e de cloramina. Por que acontece isso? Vamos analisar o seguinte: um caso extremo, um efluente tratado com altíssimo grau de nitrificação e que apresente uma concentração de nitrogênio amoniacal, por exemplo, inferior a 0,5 miligramas por litro. Essa é uma condição operacionalmente muito difícil de ser atingida, mas é possível. Ela é possível. O que acontece? Se a minha concentração de nitrogênio amoniacal no efluente tratado for muito baixa, significa que a minha demanda do nitrogênio amoniacal, a minha demanda do cloro pelo nitrogênio amoniacal vai ser muito pequena. Então isso indica que eu conseguirei, que eu poderei trabalhar com o cloro residual livre como agente desinfetante. Porque a demanda vai ser muito pequena. A demanda é muito baixa. Mas isso só é significativo quando eu tiver a certeza que a minha ET consegue atingir um altíssimo grau de nitrificação e as concentrações de nitrogênio amoniacal sejam muito pequenas. Então, nessa condição, eu consigo trabalhar com cloro residual livre como um agente desinfetante. Apenas nessa condição, quando a minha demanda de cloro for muito pequena. Mas acontece que, como eu já comentei com vocês, normalmente efluentes tratados apresentam concentrações que são superiores a 2, 3, 5 miligramas por litro. Já é difícil chegar nessa condição. Então, normalmente, as concentrações de nitrogênio amoniacal em efluentes tratados, elas são mais altas. Elas são, com certeza, superiores a 2 miligramas por litro de nitrogênio amoniacal, o que faz com que me exija uma demanda de 20 a 30 miligramas por litro, que é muito, muito, muito elevado. O que é muito, muito elevado, conforme eu já comentei com vocês. Pois muito bem. Então, o que acontece? Quando nós operamos sistemas de desinfecção em estações de tratamento de águas residuárias, normalmente as dosagens de cloro que nós utilizamos situam-se da ordem de 8 a 12 miligramas por litro. Ora, se eu tiver uma concentração de nitrogênio amoniacal de 2, 3, superiores a 4 miligramas por litro, fatalmente o que vai acontecer é que a minha relação mássica cloro-nitrogênio amoniacal vai ser sempre inferior a 5. E se eu tiver uma relação cloro-amônio inferior a 5, significa que eu vou estar trabalhando aonde? Eu vou estar trabalhando aqui. Nesta condição, nessa zona A. Ou seja, uma relação cloro-amônia menor do que 5 e, preferencialmente, estará se formando quem? Monocloraminas e dicloraminas como agentes desinfetantes. Consigo trabalhar como cloro residual livre, se eu quiser? É possível desde que eu atenda esta demanda, ou seja, eu vou ter que oxidar o nitrogênio amoniacal. No entanto, para que eu possa chegar nesta condição, as minhas dosagens de cloro vão ser muito elevadas e não são práticas na operação de sistemas de desinfecção no tratamento de águas residuárias. Isso é muito, muito pouco prático, isso não é possível. Então, via de regra, nós estamos aonde? Trabalhando aqui. E nessa condição, na zona A, o que nós vimos? Nós temos preferencialmente a formação de monocloramina e de cloramina, são agentes desinfetantes, e nós já comentamos no nosso primeiro vídeo, parte 1, que a dicloramina tem um poder desinfetante maior do que a monocloramina. E nós vimos que a reação do cloro com o nitrogênio amoniacal, ela tem uma fortíssima influência do pH. Nesta condição, como normalmente efluentes tratados apresentam valores de pH em torno de 6 a 7, o que nós temos? Tipicamente para as concentrações, para as relações cloro-amônia, base molar em torno de 0,4, 0,5, nós temos a formação de dicloramina e formação de monocloramina. Esses são os agentes desinfetantes principais quando eu faço uma desinfecção do efluente tratado combinando cloro e cloro reagindo com o nitrogênio amoniacal. E nós vimos, apresentamos inclusive, né, que esta relação, esta distribuição das espécies, a tricloramina, dicloramina, monocloramina, nós falamos que essa distribuição é função do pH. E por que eu estou colocando aqui esse gráfico quando nós estamos falando de desinfecção de efluentes de ETS? Por um motivo simples.
No nosso vídeo parte 2, nós mostramos que toda vez que eu faço a cloraminação em águas de abastecimento, eu tenho que trabalhar com pHs iguais ou superiores a 8. Por quê? Porque eu preciso dar preferência à formação da monocloramina. Eu tenho que evitar a formação da dicloramina. Por quê? Porque a dicloramina me causa terríveis problemas de gosto e odor. Então, quando nós fazemos a reação do cloro e amônia, cloramoniação, no tratamento de águas de abastecimento, eu tenho que fazer isso em pHs iguais ou superiores a 8 para evitar a formação da dicloramina. E no tratamento de águas residuárias, isso é importante? Não, não é importante. Porque no tratamento de águas residuárias, eu não vou utilizar o esgoto tratado para ingestão. Então, eu não tenho essa preocupação. Para mim, é muito pouco relevante. Por isso, eu não preciso fazer um controle do pH quando eu faço uma reação de clorominação, quando eu faço uma reação de cloro e amônia como desinfetante no tratamento de águas residuárias. O pH, para mim, não é uma variável relevante, não é uma variável importante, não é uma variável de controle. Então, diferentemente do tratamento de águas de abastecimento, onde eu preciso garantir um pH igual ou superior a 8, no tratamento de águas residuárias, isto não é importante. Eu não preciso fazer o controle do pH do efluente. Eu não preciso. E para a gente isso é interessante porque lembra que para pHs mais reduzidos, a reação cloroamônia forma preferencialmente dicloramina, e a dicloramina tem um poder desinfetante maior do que a monocloramina. Tá certo? Bom, mas o mundo não são apenas coisas belas. Né? Qual é a questão mais relevante quando nós fazemos a desinfecção de efluentes por meio de cloraminação? Ou seja, a cloração de efluentes tratados e que apresentem concentrações de amônia e que me possibilite a formação das cloraminas. O problema é que a monocloramina e a dicloramina, elas apresentam toxicidade à vida aquática. Este é um problema extremamente importante, significativo, e eu preciso ter um controle efetivo. Por quê? Porque se porventura monocloramina e dicloramina são tóxicas à vida aquática, eu preciso ter um especial cuidado depois do lançamento do efluente tratado no corpo receptor. Então, eu preciso minimamente ter um bom controle das concentrações residuais das cloraminas no efluente tratado, na saída do tanque de contato, de tal forma que no corpo receptor não venham a se observar aspectos indesejáveis. Então, eu preciso ter um controle adequado das concentrações residuais do agente desinfetante no efluente tratado. Eu preciso de controle. Ele tem que ser bem controlado. E, na verdade, muitas vezes, especialmente em corpos receptores onde eu tenho baixa capacidade de diluição, muitas vezes eu preciso fazer a decloração do efluente. Eu preciso declorar o efluente, ou seja, remover as concentrações residuais do meu agente desinfetante antes de lançar o efluente tratado desinfetado no corpo receptor. Isso é muito importante quando eu tenho o corpo receptor com uma baixa capacidade de diluição. Isso é uma necessidade, isto é importante. Ou seja, com isso, a gente conseguiu, agora, falamos sobre os aspectos teóricos da reação cloro-amônia, falamos dos aspectos relevantes dessa reação no tratamento de águas de abastecimento, e agora, finalmente, a gente conseguiu discutir a importância dessa reação no tratamento de águas residuárias. Por quê? Né? Porque muitas vezes a gente observa assim, operadores que, embora façam desinfecção do efluente tratado com cloro, acreditam que a desinfecção esteja sendo efetuada com cloro residual livre, mas quando na verdade a desinfecção está sendo efetuada na forma de cloraminação devido à reação do cloro com o nitrogênio amoniacal. Então, conseguimos falar sobre as suas aplicações em ETAs e ETs, e assim a gente finaliza esse vídeo. Lembrando sempre, se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, deixe nos comentários, na medida do possível, vou respondendo. Se alguém tiver um tópico ou algum assunto que ache que deva ser abordado, coloca também nos comentários e aí, na medida do possível, a gente vai produzindo também novos vídeos com assuntos que sejam relevantes. Para aqueles que quiserem estudar um pouco sobre oxidação química, e aí a gente fala não apenas de clorominação, mas falamos sobre ozônio, falamos sobre dióxido de cloro, sobre o permanganato de potássio. Recentemente eu publiquei um livro, esse livro é gratuito,
Ele chama-se Princípios, Fundamentos e Processos em Engenharia Ambiental. E nesse livro nós falamos sobre oxidação química, falamos sobre arraste com ar, falamos sobre processos de absorção, falamos sobre reatores. É um livro gratuito, está em PDF, vocês podem baixar gratuitamente nesse site, tá bom? Então, a todos, né, muito bons estudos e, se Deus quiser, até o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos.